meus amados irmãos e irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um capítulo da Palavra de Deus. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Mais uma vez, hoje estamos chegando ao capítulo 39 do livro de Gênesis. Neste capítulo, vamos retomar a história de José. Aqui no capítulo 39, José e suas provas lá no Egito. Leamos então a palavra do Senhor. Gênesis 39, verso 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Verso 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Verso 4. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Verso 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Verso 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Verso 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Verso 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, verso 11, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. Verso 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, verso 14, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Verso 15. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Verso 16. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Verso 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Verso 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Verso 19.
E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Verso 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Verso 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Tá aí, meus amados irmãos, nós acabamos de ler mais um capítulo aqui do livro de Gênesis, capítulo de número 39. E para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com você o verso de número 2, que nos diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Meus amados e queridos irmãos, as provas e sofrimentos que José passou a enfrentar foram usados por Deus, com certeza, para prepará-lo para a grande obra que o Senhor iria realizar por meio dele lá no Egito. José salvaria da destruição não apenas o Egito, mas todas as nações em redor, inclusive os descendentes de Abraão. Em meio ao fogo da tentação e do sofrimento, José foi vencedor. E nós vemos que isso por um fator determinante. Deus estava com ele. Por 4 vezes neste capítulo, nós lemos que o Senhor estava com José. Assim, meus amados, ele venceu tudo. Amados irmãos e ouvintes, a presença de Deus ao nosso lado é tudo de que necessitamos para também sermos vitoriosos todos os dias em que vivermos nessa terra. É muito importante notarmos que o fato de Deus estar conosco não nos livra, não nos preserva de enfrentarmos tentações. José sofreu. Também não impede de passarmos por injustiças, provas e sofrimentos nessa terra. José passou por injustiças, provas e sofrimentos. Mas o que importa é que, como diz o apóstolo Paulo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Querido irmão, querida irmã, cultive a presença de Deus em sua vida. Pois se Ele, o Senhor, estiver com você, mesmo que como Sadraque, Mesaque e Abednego, você seja lançado dentro da fornalha, saiba que o Senhor lá estará antes de você e lhe protegerá. Louvado seja Deus.
Meus queridos, a presença de Deus em nossa vida nos basta. É a maior promessa que temos da parte do nosso Deus. Podemos perder tudo neste mundo, menos a presença de Deus ao nosso lado. Meus amados, lembremo-nos de Saul, que perdeu a presença de Deus na vida dele. Que tragédia! Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno quando Deus se ausentou dele. E agora Saul passa a perseguir loucamente a Davi para tirar a vida deste. Saul, a partir do momento que o Senhor se retirou dele, só fez bobagens e, por fim, terminou a sua carreira tirando a própria vida. Sim, meus amados ouvintes, a maior tragédia que pode nos ocorrer é Deus se retirar de nós. Porém, vemos na palavra de Deus que Ele não se afasta da vida de alguém de um momento para o outro repentinamente. O Senhor vai se afastando aos poucos, à medida que nós persistimos no pecado e endurecemos o nosso coração para Ele. Amado irmão, amada irmã e ouvinte, não abra mão da presença de Deus na sua vida. Deixe as práticas que entristecem ao Espírito Santo. À medida que o Senhor vai se afastando de alguém, podemos observar que este vai também perdendo o temor de Deus e não atende mais às cobranças de sua consciência, até cauterizá-la totalmente. E neste ponto, já não é mais possível o arrependimento. Já ocorreu a apostasia da fé. Que Deus nos livre de uma tragédia como esta. Amados e queridos irmãos, nos dias em que vivemos, precisamos desesperadamente da presença de Deus em nossa vida. Se nós propusermos nos achegarmos ao nosso Deus, Ele se achegará a nós também, conforme Tiago 4, versículo 8. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo das lutas, das tentações e provas desta vida, pois se Deus está ao seu lado, você já é mais que vencedor. Ele está ao seu lado agora, tenha certeza. E Ele, neste momento, te toma pela mão e lhe diz: estou com você, meu filho, estou com você, minha filha. Por isso, não tenha medo, vai dar tudo certo. Louvado seja o Senhor. Meu último recado ao seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã: não perca a presença de Deus em sua vida. Amém. Aleluia. Oremos então, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, quero te louvar, te glorificar, juntamente com teu filho, com a tua filha, que leu comigo mais uma vez a tua palavra e ouviu esta mensagem. Senhor, nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor em nossa vida. Ó Deus, nos segure pela mão. Pai, não deixa que a nossa consciência se torne cauterizada. Pai, que nós percamos tudo, mas não percamos a Tua presença conosco. Pai querido, nos dê sabedoria, graça, para que nós possamos viver uma vida em comunhão com o Senhor e evitar tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
Meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra e espero você amanhã, mais uma vez, para nós lermos aqui o capítulo 40 do livro de Gênesis. Que Deus te conceda um dia de paz, um dia de vitória, juntamente com a sua família. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.